Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, vão entrando. Estamos começando agora a live do PIPA com o PSN, Pediatria Sem Neura. Eu me chamo Stephanie Luzia, para quem ainda não viu meu rostinho por aqui, eu faço parte da equipe do PIPA e hoje vou estar junto com as meninas apresentando a live. A live tem como tema vacinação infantil. Nós vamos estar falando também sobre a vacinação contra a Covid-19, que hoje está atendendo ao público de crianças entre 5 e 11 anos. É um tema que divide opiniões, traz algumas dúvidas, e o PIPA apoia a vacinação, e por isso convidou um parceiro nosso, o PSN, que conta com as pediatras Ana Firmino e Tarciana Mendonça, para falar para a gente sobre esse tema tão importante. A gente vai estar dedicando 15 minutos no fim da live para responder as dúvidas de vocês. Então fiquem à vontade para ir colocando aqui nos comentários o que vocês gostariam mais de saber, quais são as dúvidas que vocês têm com relação ao tema, que a gente vai estar respondendo todo mundo, tá bom? Olha, a Aninha já chegou por aqui. Olá, boa noite, Aninha. Boa noite. Tudo ótimo. E aí, gente, vamos desmistificar algumas coisas, né? Sim, essa live é super importante para a gente desmistificar, né? Muita gente com medo, com incertezas. E vai ser super importante para a gente poder tirar essas dúvidas. Por isso que o pessoal pode ficar à vontade para ir mandando para a gente, tá bom? Tu estás conseguindo aceitar a Tassi? Acabei de aceitar, tá? Tassi está já entrando. No consultório a gente recebe muita dúvida sobre isso. É um assunto que realmente é bastante polêmico nos dias de hoje, que não deveria ser, na verdade, né? Sim. Porque quando a gente conhece um pouquinho do processo, né, a gente vê que não haveria nenhum motivo dessa angústia toda de muita gente, né, que traz a gente conhecendo um pouquinho. Então, o nosso objetivo aqui é trazer realmente a ciência ao alcance de todos, né? Porque aí, quando você sabe um pouquinho mais, você consegue combater essas fake news que chegam pelo WhatsApp, essas mensagens, assim, sem nenhuma referência, foi porque alguém falou, alguém disse, e aí a gente consegue, sim, tendo um pouquinho mais de informação, combater essas fake news, que é o que a gente precisa atualmente para salvar o maior número de crianças, principalmente, né? Já que elas não têm essa independência de definirem se querem ou não, são dependentes de outros, né? Então, vamos informar toda a população de forma realmente de verdade. Oi, Tassi! Com certeza, Aninha. Tassi chegou. Deu certo. Boa noite, deu certo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Olha que dupla maravilhosa, minha gente. Hoje essas meninas vão aproveitar para tirar tantas dúvidas, né? A gente vem recebendo também muito, meninas, as mães, os pais preocupados, assim, se deve ou não estar vacinando, quando chegar a vez da criança, né? O que deve fazer, se é o melhor. E, assim, é uma incerteza que ainda, né, assola bastante as pessoas. Por conta dessas fake news, né, que vão se espalhando. Então, é extremamente importante hoje a gente estar falando sobre isso para ajudar a apoiar, né, tirar essas dúvidas, dar mais segurança para as pessoas. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Vamos lá. Oi, pessoal. Boa noite. Vamos lá, vamos começar. E aí, Aninha? Começa e aí, me conta. Não, na verdade, eu estava conversando com a Stephanie, trazendo o porquê realmente dessa live, né? Que nosso maior objetivo é trazer realmente um pouquinho do que para muita gente está longe, que é a comunidade científica, né? Que a gente tem acesso aos artigos, a esses estudos, trazer para a população geral, né? Para eles terem acesso também a essas informações de forma
de verdade, de uma fonte confiável, né? E aí, a partir daí, a gente começar a combater as fake news. Além disso, né, claro, acalmar um pouquinho os corações de vários papais e várias mamães que estão aí assistindo a gente, que acompanham a gente no consultório, acompanham a gente no Instagram. Assim, um dia desse liberou um vídeo falando realmente sobre as vacinas e que, teoricamente, não haveria motivo para tanta angústia, né? Já que chegamos, graças a Deus, à vacina das crianças, né? E por que a gente chegou nas vacinas da criança tão rápido, né? Que é a maior dúvida, a maior pulguinha atrás da orelha das pessoas é essa. Porque como é que chegou uma vacina tão rápido, né? E como é que chegou tão rápido para as crianças, principalmente? Como assim? Por que eu vou vacinar meu filho se já é uma população que tem pouco, né? Tem poucos sintomas. Por que eu vou vacinar isso? Vale a pena eu correr esse risco, né, de vacinar por uma coisa que eu não tenho tanta certeza? Como é que vai ser? E aí a gente fez um compilado, né, de vários estudos, de várias notas epidemiológicas, de vários estudos, de várias coisinhas que a gente foi tirando dúvida, tirou dúvida com especialistas. A gente tem uma pessoa muito próxima, né, Tassi, que a gente consegue tirar dúvidas também para especialistas. Então, assim, a gente trouxe um compilado de informações com fontes seguras, né, a fim de que vocês realmente comecem a tirarem essas pulguinhas todas atrás da orelha de vocês. Isso. E aí, seguindo essa linha que a Ana está trazendo, eu acho interessante a gente começar falando sobre como acontecem esses estudos relacionados à vacina, né? Eu acho que uma coisa que assusta muito os pais, que a gente escuta no consultório, é: nossa, Tassi, foi tão rápido essa vacina, será que isso é seguro mesmo? Eu acho que essa é uma das dúvidas mais clássicas, né? É seguro mesmo? Foi tudo tão rápido? Então, vamos entender como é que uma vacina como essa é liberada. Será que foi liberado assim, vamos lá, libera aí, pronto, e acabou? Ou tem um rigor metodológico? Sim, tem um rigor metodológico. E aí a Aninha vai falar um pouquinho para vocês como é que funciona isso, para vocês entenderem. Ela vai falar alguns termos que quando a gente estava, vocês vão lembrar, de 2020, durante toda a pandemia, que a gente ligava a TV e via aquele caos de gente morrendo, gente morrendo, gente morrendo. A gente só escutava: a vacina está na fase 1, a vacina, e a gente fazia: meu Deus, uma vacina, meu Deus, uma vacina. E aí eu quero só relembrar como a gente pediu por essa vacina durante o ano todo de 2020, né? E a vacina finalmente chegou. Então, esses nomes que a Aninha vai trazer, de fase 1, fase 2, fase 3, a gente ouviu todo o ano de 2020. Ela agora vai trazer isso novamente, né? Vou tentar facilitar o mais fácil, deixar uma forma mais simples, na verdade. Então, realmente, são várias fases para a produção de uma vacina. E, realmente, são vacinas que demoravam muito a ser produzidas dentro desse contexto clínico que elas tinham. Então, tem uma fase pré-clínica, que é quando todo esse teste é feito em animais, para começar a ser avaliado em humanos. Depois vem uma fase 1, que é uma fase clínica 1, fase 2 e fase 3. Qual é a diferença entre elas? Na verdade, é a quantidade de gente que vai ser testada. Então, que normalmente nessas fases, cada de um ano e meio, 2, 3, para o coronavírus, eu acho que congelou. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Está cortando um pouco, mas está dando para ouvir. Pronto. Então, essas fases 1, 2 e 3, que normalmente nas outras vacinas duravam mais tempo, realmente 2 anos, 3 anos. Tipo, começa com pouca gente, de 0 a 20 pessoas, depois para mais gente, de 100 a 500 pessoas. Depois a terceira fase, que é com milhares de pessoas. Na parte do coronavírus, realmente isso foi compilado. Isso realmente foi um tempo que foi reduzido devido à urgência e à emergência realmente do que a gente precisava. E tem uma outra fase pós-clínica, que é quando tudo isso é revisado por especialistas, por cientistas, isso é revalidado, né, para ser realmente autorizado pelos órgãos, né? A Anvisa e a FDA, que são os órgãos que todo mundo já escuta mais fácil. Então, o que aconteceu? A vacina do coronavírus, ela foi sim passada por todas as fases de teste clínico. Ela foi diminuindo o tempo, ok, pela emergência que a gente precisava. Mas não foi pulada nenhuma fase na produção dessa vacina. Então, todas as fases foram
rigorosamente estabelecidas e realizadas, tá certo? Então, teve menos gente, foi aumentando essa quantidade e chegou a muita gente. Para vocês terem uma ideia, na China, mais de 4 milhões de pessoas já foram vacinadas, de crianças nessa fase, né? Vamos deixar claro, nessa fase de 5 a 11 anos, já foram vacinadas. Então, a gente passou por uma fase teste de 1, 2 e 3, né? Em menos tempo. E aí, todas as coisas estão sendo validadas. Os efeitos colaterais, os efeitos graves, os efeitos leves, tudo isso está sendo visto e está vendo-se que vale a pena sim. Dentro dessa balança, vale a pena sim. Isso, então quer dizer que foram todas as fases aconteceram, né, Aninha? A gente não tem uma... Isso. Não pulamos fases e não pulamos etapas. Todas as fases, com rigor científico, elas foram feitas. Outra coisa que o pessoal fala muito é esse fato de ser uma tecnologia nova, vamos dizer assim, que aí a gente vai comentar sobre isso, sobre essa questão dessa tecnologia nova, e o fato de, nossa, foi desenvolvida em um ano. Como assim foi desenvolvida em um ano? E aí, nisso a gente também precisa pontuar, né, Aninha? O que é que tu tem a dizer sobre isso? Foi desenvolvido em um ano, é verdade? Foi um ano. Isso, foi desenvolvido em um ano. Foi. Tem tecnologia para isso. A gente teve muito dinheiro envolvido, muita grana, muita gente envolvida. Então, no final, em 2000... Cortou. Foi, ficou mudo agora, Aninha. Foi. Aninha tá mudo. Vou digitar aqui para ela. Tinha mais de 200 vacinas agora em voltou. fases clínicas de desenvolvimento. E 14, assim, em fases avançadas de desenvolvimento. E então era o quê? Muito dinheiro e muita tecnologia. A gente tinha, em quantos dias, Tassi, que a gente tinha, já tinha em 12 DNA, dias, depois que foi vírus. decretada a pandemia. Isso, exato. exato. A gente já tinha o DNA assim, do vírus. Exato. E assim, como a gente já... No vídeo que eu gravei sobre vacina, uma coisa que eu pontuei lá é o seguinte. O coronavírus, o SARS-CoV, ele já era um vírus conhecido pelos fabricantes de vacina. Eles já tinham trabalhado em cima desse vírus, tanto que se chama SARS-CoV-2. Por quê? Porque já tínhamos vivido uma epidemia de SARS-CoV-1, lá no início dos anos 2000, em 2003. 2002 e 2003, exatamente. Exato, 800 e poucas mortalidades só. Exato. Então, felizmente, não se tornou uma pandemia. Então, os estudos começaram de forma acelerada para uma vacina e aí foram freados porque não se tornou uma pandemia, conseguiu se controlar e ok. Mais para frente veio o MERS, tá? Que também não virou uma pandemia, felizmente. Mais uma vez, os estudos foram retomados e freados. E aí agora, nesse momento, retomamos tudo com o mundo todo, grandes fabricantes de vacina, como a Aninha pontuou aí, nós tínhamos mais de 200 vacinas sendo estudadas de forma simultânea, com a colaboração de vários centros. Então, por exemplo, a gente tem vacina sendo produzida aqui no Brasil, mas a gente tem colaborador na Inglaterra contribuindo com essa vacina, trazendo pesquisador científico para opinar sobre essa vacina. Então, é uma colaboração, né, de muitos países envolvidos e aí culminou nesse desenvolvimento rápido, que na verdade não foi tão rápido assim, quando a gente relembra o que a gente viveu em 2020, enquanto a gente pediu uma vacina, né? E aí essa questão da tecnologia nova, que é outro ponto assim bem forte, que os pais sempre trazem, tá? Eu tenho muito medo. E assim, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, e quem tem medo, não se sinta... poxa, eu estou sendo bobo em ter medo. Não, é totalmente compreensível, né? A gente está falando de criança, a gente está falando de algo que é novo para vocês. Nós, profissionais de saúde, nós temos esse entendimento prévio. Tudo isso que está vindo à tona agora nas mídias, a gente conhece pela nossa vida, pela nossa profissão. Para vocês é tudo novo, então tudo bem por isso. Agora também é importante que vocês fiquem atentos ao que a gente fala do ponto de vista científico. E aí... essa questão de, se é uma vacina nova, essa plataforma de RNA mensageiro, nunca ouvi falar nisso. Como é que é isso? Então, olha só, pessoal, isso é uma tecnologia que veio para ficar. Então, se a gente ficar batendo o pé de, é de RNA mensageiro, eu não vou vacinar.
daqui a um futuro muito próximo, você não vai mais tomar vacina nenhuma. Porque se você for ver na internet, já estão estudando para a vacina da gripe ser de RNA mensageiro e deixar de ser de vírus inativado. Porque está se observando, está se esperando que tenha uma resposta melhor usando essa nova tecnologia. E que não precise ficar fazendo com tanta frequência a vacina da gripe, como a gente faz. E que, de uma forma geral, tem uma eficácia melhor mesmo, fazendo com essa plataforma de RNA mensageiro e não do jeito que é feita hoje. Então, veja que esse RNA mensageiro veio para ficar. Então, é importante que vocês entendam como é isso. Eu também escutei muito assim, vai entrar no meu DNA, vai modificar meu material genético. Não, não é assim que funciona. Olha só, esse nome, RNA mensageiro, o nome já diz tudo. Ele é um mensageiro. Ele é produzido no núcleo da nossa célula, mas ele é expulso, ele é jogado lá para fora do núcleo. E o núcleo é onde guarda o nosso material genético. Então, nenhuma vacina vai tocar no núcleo celular. Elas não vão chegar lá. Então, seu material genético, seu DNA está protegidíssimo. A vacina não chega lá. O que é que a vacina faz? Ela joga Isso lá. É um grande mito também. Que isso é um grande mito, certo? Então, imagine que a sua célula está lá e o cofre da a sua célula é a sua casa, é a sala da sua casa, é a sua célula. E aí tem um cofre lá, num lugar ali dentro do armário. Ali naquele cofre está o DNA. É o núcleo, é aquela parte mais importante. Nenhuma vacina vai bater lá no cofre. O cofre está trancado. O RNA mensageiro vai ficar na sua sala de estar, certo? Então, vai ficar ali dentro da sua célula, mais longe do seu lugar mais importante. E aí, qual é a função dele? Ele, como mensageiro, vai chegar na célula e vai dizer, pessoal, produz aí, por favor, uma proteína S que é igual ao do coronavírus. Então, esse RNA mensageiro, ele chega e manda essa mensagem. Produz proteína S. A célula, obediente que é, ela produz a proteína. Ela produz a proteína e diz, pronto, estou aqui. E agora? Depois que ela é produzida, ela é expulsa. Aí o organismo faz, opa, tem coronavírus aqui. Vou produzir anticorpo. Tolinho do organismo. Não é coronavírus. É apenas a proteína S, que imita o coronavírus. E assim a gente não sofre a doença, mas produz o anticorpo. E aí, quando a gente tem contato com o coronavírus, o anticorpo já está lá produzido. Não preciso esperar a minha resposta imunológica, porque ele foi produzido previamente. Então, é assim que essa plataforma funciona, tá? Esse RNA mensageiro, ele só manda uma mensagem. Produz proteína, pessoal. O organismo produz a proteína, certo? E é assim que vem os anticorpos logo depois. Então, não tem nada a ver com o seu material genético. Fique tranquilo que ele está assegurado no cofre da sua casa, tá? Essa é uma grande preocupação das pessoas, realmente. É uma grande preocupação. Outra coisa que eu escuto é assim, Tassi, mas e esse RNA mensageiro, ele vai ficar lá solto pela minha célula, lá na minha sala de estar, pintando e bordando, e se der a louca nele, ele mandar produzir outras proteínas, né? Que eu já escutei até de colegas médicos. E se ele começar a mandar produzir proteína de câncer? Não, isso não acontece. Porque esses mensageiros, como os mensageiros de antigamente, quando mandava a notícia, depois matavam. Pronto, pois é assim esse tal RNA mensageiro. Depois que ele envia a notícia, ele se auto-explode, ele morre. Destrói. Certo? Ele não fica lá desorganizado, ele se autodestrói. Isso. Ele se autodestrói, ele não fica lá desorganizado, mandando produzir proteína loucamente. Então, fique tranquilo que isso também não acontece. Certo? Isso. Essa aí é a tecnologia. Isso. Essa é a tecnologia da vacina da Pfizer, que Tassi explicou. Né? Isso. Que vem, exato. Essa é a da Pfizer, que também está liberada para crianças. E a outra é a Coronavac, né? Que tem outro tipo de manifestação, né? No caso, é o vírus, né? Que ele é inativado, ele é morto aqui fora por produtos químicos. E aí, depois dele morto, ele é inoculado
e aí faz toda essa outra parte do corpo. Libera a proteína S, porque ele mostra a proteína para o organismo. O vírus está morto, mas a proteína está lá na cápsula dele. Então, o organismo que está da gente, ele olha, opa, proteína S, vamos proteger. E aí a gente começa a fazer os anticorpos para proteção do coronavírus. Quando a gente tem contato com o vírus vivo, nosso organismo já está pronto para combatê-lo. Então, assim, os dois mecanismos, né, eles fazem sim a defesa contra o coronavírus. E por isso que, como a gente faz essa mimetização, né, da infecção pelo coronavírus, a gente pode sim ter reações, né? Se essa mimetização for assim, uma reação muito forte de cada organismo vai reagir de uma forma. Então, tem pessoas que vai reagir de uma forma muito grande, tem pessoas que vai reagir de uma forma menos, vai depender da imunidade de cada um. Então, Ana, eu tive febre, né? Eu fiquei um pouquinho molinha. Pode ter mesmo. A proteína está lá exposta. Então, a gente pode ter esse tipo de reação, a depender de como o teu organismo vai se preparar para esse tipo de infecção, né? Exato. Essa parte, Ana, que tu tocou dos eventos adversos, é outro ponto que também é uma grande dor, né? Das famílias. Tem o medo dos eventos adversos, ou melhor dizendo, dos efeitos colaterais, que é geralmente como o pessoal fala, né? Tem o medo dos efeitos colaterais, né? No geral, cerca de 97 a 98% dos eventos adversos são esses que a Aninha descreveu. São eventos leves. E a gente está falando de um número absurdo de milhões de doses realizadas nessa faixa etária em outros países, né? Aninha tem os números, né, Aninha? A China já vacinou... Hoje, mais de 7 milhões. A China já vacinou mais de 7 milhões. Na verdade, ele foi a fase 1, 2 e 3 da Coronavac. Né? Foi na China que a gente teve isso. No Chile também a gente tem muita 2 milhões. Na África do Sul, no Quênia. Então, são países que foram feitos, digamos assim, as fases clínicas dessas vacinas. Então, essas vacinas, elas estão testadas sim, minha gente. Os efeitos adversos, ninguém vai ser cobaia, colaterais estão todos notificados, tá? Dos mais leves aos mais graves. Assim como quando a gente coloca aqui a faixa etária infantil, realmente é a que tem menos chance, quando a gente compara com as adultos, né, em termos de efeito do sintoma, de efeito do próprio coronavírus, né? A criança realmente tem sintomas mais leves, né? Mas isso já foi há um tempo, né? O que está acontecendo? A gente está aumentando essa quantidade de criança infectada, né? Então, a gente aumenta também a porcentagem desses efeitos colaterais. Isso, exato. Então, em relação a eventos adversos, a maior parte deles, o grosso, são eventos leves, tá? Que podem acontecer com outras vacinas, principalmente os pais de criança pequena, ainda estão bem, porque vai ficando mais velhinho, a gente vai esquecendo, né, Ana? O que passou, né? Os de 10 anos, 11 anos, nem lembra mais. Mas os de criança menorzinha, 4, 5 anos, ainda está bem viva na memória. Isso. O choro, a chateação das primeiras vacinas, que às vezes passavam 1, 2 dias tendo febre. Isso realmente pode acontecer com a vacina contra a Covid também. Mas aí ninguém vai deixar de vacinar seu filho contra, por exemplo, poliomielite, contra tétano, contra coqueluche, por conta desses eventos adversos leves, né? Que é o que mais acontece. E os eventos raros? Eu vi que teve uma pessoa que está aqui com a gente na live que escreveu que a filha dela teve um evento adverso grave com a pentavalente. Que vacina é essa, pessoal? A pentavalente é uma vacina que a gente dá aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida da criança, certo? Ela é uma combinação de vacinas e o principal agente causador de efeitos colaterais, vamos chamar assim, de eventos adversos, é a vacina DPT, pelo componente pertussis, que é o que protege contra qualquer luta. Então, ele é o mais danadinho, ele é o que costuma dar esses eventos adversos, certo? E aí, nesse caso, quando é um evento grave, nessa vacina, na pentavalente,
a depender do evento adverso, a gente tem algumas orientações, como, por exemplo, não dar a pentavalente tradicional, que é o que a gente dá no SUS, e sim uma vacina especial, que é dentro, até para dar uma orientação para essa mãe que postou isso. Então, a próxima, já que teve um evento grave, a próxima dose dessa vacina, o ideal é que ela vacine num centro de referência para imunobiológicos especiais, que a gente chama de CRIE, porque essa criança vai receber uma vacina com esse componente acelular, certo? Então, é a vacina modificada. Por quê? Porque toda vacina pode ter eventos adversos. Então, foi muito legal ela trazer esse exemplo, até para mostrar que isso não é uma coisa, porque rola muito zum, zum, zum. Meu Deus, teve um caso ali de evento adverso, não sei aonde, com a vacina contra a Covid. Veja, ela está colocando aqui, ela tem um calendário diferente. Exato. Já que ela teve um evento adverso, realmente, ela tem que seguir um calendário diferente, uma vacina especial. Então, mas são casos pontuais, né? Aí ela até colocou, antes, tenho medo de dar do Covid se ela vai ter alguma reação. Não, isso não significa que ela vai ter uma reação com a do Covid, porque é muito pelo componente daquela vacina que é mais reatogênica. Possivelmente, ela não terá nenhuma reação com a do Covid, porque é uma outra tecnologia usada, bem diferente da pentavalente, certo? Então, só para mostrar para vocês que toda vacina tem sua possibilidade de eventos graves, mas é raro, raríssimo. Né, Aninha? Isso, deixa eu trazer o número, né, minha gente? Eu não vou ter esses números decorados, então tá aqui, tá? O estudo, tá aqui na minha frente. Eu também estou com uma colinha aqui de umas porcentagens. Sim. Exatamente. Então, eu vou colocar essas porcentagens aqui, ó. Ele colocou aqui o da China, tá certo? Que já tem mais de 3 milhões de crianças vacinadas. Então, o evento classificado como grave foi a anafilaxia, que é esse que se explicou agora há pouco, né? E também seguido de convulsão, tá? Mas nessa taxa toda foram 0,27 para cada 100 mil doses administradas para anafilaxia e 0,24 casos para cada 100 mil doses para convulsão. Na China, até 5 de dezembro de 21, mais de 211 milhões de doses da vacina Coronavac já haviam sido administradas na população de 3 a 17 anos. Então, 0,27 para cada 100 mil doses administradas para os eventos classificados para grave, que é a anafilaxia e a convulsão. São os dois. E com os não graves, o não grave a gente aumenta um pouco mais, né? Foram uma proporção de em torno de 80%. 6,78 casos para cada 100 mil doses administradas, que foram aquelas não graves. Esses efeitos colaterais bem merrequinha que a gente tem. Isso, exato. Nessa questão dos graves, também foi muito falado na mídia a questão de problema no coração, que poderia causar arritmia e tal. Isso também a Sociedade Brasileira de Cardiologia se manifestou e disse que não justifica, que deve sim vacinar, porque se você coloca a incidência dessa miocardite, que é esse evento adverso raro que pode acontecer com a vacinação, se você coloca a incidência dela por vacinação e a incidência por Covid, a incidência por Covid é muito maior. Então, colocando na balança, a orientação é vacinar. Inclusive e principalmente vacinar as crianças com comorbidades, né, Aninha? Isso, eles fizeram uma nota oficial, né? A Sociedade de Cardiopatia Congênita, né? E aí eu trouxe mais números, tá? Não tenho nada decorado não, mas eu trouxe. Ó, eles estão aí. Da miocardite que Tati falou, é um caso de miocardite ou pericardite para cada 10 mil vacinados, tá? Entre idade de 12 e 18 anos, mas todos com evolução benigna, em praticamente todos os casos, com recuperação total em uma semana, tá? Então, assim, nos Estados Unidos, as crianças 5 a 11 anos, pela CDC, mostraram que cerca de 7,1 milhões de doses da Pfizer foram feitas em
100 mil com 14 casos suspeitos de miocardite. Uma taxa apenas de 1 caso para cada 100 mil vacinados na segunda dose. Eu acho que essa balança pende bem claramente, né? Sim, sim, Então, com certeza. eles fizeram essa nota que realmente são muito a favor da vacinação em crianças cardiopatas, né, que tem essa necessidade. Inclusive, eles colocaram como grupo prioritário pela imunodepressão. Isso. Os números Stephanie, realmente. quanto tempo nós temos, Stephanie? Nós temos meia horinha para finalizar, tá? Certo. Já Tá. estamos recebendo algumas perguntas aqui e já a gente começa a responder. Pronto, beleza. Porque aí uma coisa que eu acho também interessante, a gente já falou, só para quem está entrando agora, só para a gente recapitular o que já trouxemos, né? A gente falou sobre como essas vacinas foram desenvolvidas, né? Então, a Aninha trouxe as fases dos estudos. Eu falei um pouco sobre essas plataformas tecnológicas, as 2 vacinas que estão liberadas pela Anvisa para ser feito para criança, né? Que é a Pfizer, qual é a tecnologia que ela usa, que é de RNA mensageiro, e a vacina Coronavac, que é vírus inativado. Então, como é que é produzida essa vacina? Então, falamos sobre isso. Falamos também sobre os eventos adversos, que na sua quase totalidade são eventos não graves, né? Eventos leves. E aí a gente trouxe esses números também. Agora, eu acho bem importante a gente falar sobre o porquê vacinar, né? Então, ok, a gente está falando que a vacina vale a pena, que a vacina é segura, mas aí a Aninha já falou, olha, realmente a maior parte dos casos são leves e tal, e nananã, e nananã. E aí, por que vacinar, então? Né? Poxa, vocês passaram. Por isso que eu gosto de trazer essas perguntas, me colocando no lugar dos pais, porque eu sei que na cabeça deles está um nó. E a gente está aqui para tentar desvendar esses nós, retirar esses nós, né? Poxa, vocês passaram a pandemia todinha dizendo que criança tem caso leve. E agora você vem mandar vacinar. Como é que é isso? Dona Ana Cláudia. E aí, a gente tava mentindo? Ah, muito bonito. Você joga pra mim, né? Vê como ela é engraçada, Stephanie. Vê como ela é engraçada. Tá vendo? Jogou pra tu, Eu vou colocar aqui Eu sou mãezinha agora, eu sou mãe. Bem mãezinha. Vou colocar algumas coisas aqui, vê. Perguntaram se criança de 6 anos é melhor a Coronavac ou é melhor a Pfizer. É a melhor que tiver no braço. Tá? A que tiver no braço. Para mim, é a que tiver no braço. Dá para escolher. Tá? Isso. E aí, criança de 3 anos e 10 meses. Isso, criança de 3 anos e 10 meses. Os estudos que a gente está falando todos é de criança acima de 5 anos ainda, tá? Então, criança acima de 5 anos, entre 5 e 12 anos, tá certo? Na China, eles estão vacinando acima de 3, né? Mas ainda não chegou para nós. Exato. E aí, é importante para a gente diminuir a transmissibilidade. Então, por que vacinar? Né? A gente diminuir essa transmissibilidade, né, comunitária, que a gente está correndo tanto atrás, diminuir essa transmissão, principalmente para liberar essas crianças com segurança na escola, né, que eu acho que eles foram os principais, os que mais se prejudicaram nessa pandemia, em termos escolares, em termos de convivência social, né? Sociabilidade. Isso, que é um ponto-chave. Stephanie está aqui para não deixar a gente mentir, que é o ponto-chave do desenvolvimento na primeira infância, principalmente, né? Passando por todas as idades, a sociabilidade foi muito, muito, muito prejudicada, né? Então, a gente tem esse ponto. Tem a questão da transmissibilidade, né? Que é importante a gente colocar, que assim, aquela vacinação de rebanho, né? Aquela cobertura de rebanho que a gente fala, agora a gente tem a chance da criança realmente ser vacinada e protegida, né? A gente diminuir essa quantidade de casos graves, embora pareça pouco, mas se for um pouco próximo de mim, se for um pouco próximo, né, meu filho, esse pouco já não vai ser essa coisa toda, né? Então, é importante. Então, o que for grave, a gente diminui mais ainda, né? E, além do que, a gente tem vacinas que se mostram efetivas, né? Que se mostram eficazes e que se mostram, né? Para a gente aplicar nas nossas crianças. Então, por que não vaciná-las, né? Então, a gente tem doenças, como o Tassi colocou, a gente tem vacinas de longuíssima década aqui, né? De doenças
que foram realmente erradicadas em vários momentos. Tem outras que estão voltando agora, porque as pessoas estão deixando de vacinar, né? Então, a gente não tem por que não vacinar nossas crianças para uma doença que é prevenível, né? Assim, a gente está tratando com uma doença que a gente pode diminuir essa transmissibilidade, né? Que a gente pode diminuir essa gravidade, né? Quando a gente toma a vacina, a gente diminui o risco de gravidade da doença, né? O que é muito importante. Então, as crianças que são imunodeprimidas, principalmente os cardiopatas, por exemplo, que teriam maior chance de uma gravidade da doença, a gente diminui essa possibilidade. Então, assim, eu acho que já tem mais do que motivos, né, para a gente vacinar essas crianças. A criança com asma é outro grupo de risco. E aí a gente fala assim, mas casos leves. No vídeo que está lá no Pediatria Sem Neura, quem não segue ainda, inclusive, segue lá e se inscreve no nosso canal também no YouTube, Pediatria Sem Neura. E aí lá no vídeo a gente fala um pouco sobre isso. E aí eu trago o exemplo da catapora, da varicela, por exemplo. Catapora, a maior parte dos casos de catapora são leves. A maior parte dos casos são leves, né? Mas tem aqueles casos que complicam, tem aqueles casos que ficam graves, que ficam... tá, você está falando besteira. Vai lá no Hospital Oswaldo Cruz, aqui em Recife, que é o centro de referência para esses pacientes. Você vai ver criança internada com as lesões de pele horrorosas, infectada, que você olha assim e faz, o que foi isso, pelo amor de Deus? Foi uma catapora que terminou naquilo ali, entendeu? Tem casos que complicam com pneumonite. Inclusive, quanto mais velhinha a criança, isso leva adulto jovem, inclusive adolescente, faz uma pneumonia viral pelo vírus da catapora, que a gente chama de pneumonite. E pode levar até intubação. E a criança, o adolescente ficar intubado, e etc. e tal. Claro, são menos casos que isso acontece. A maior parte dos casos são leves, mas pode acontecer. E como é que eu vou garantir que não vai ser com meu filho? Eu não tenho como garantir, né? Eu realmente não tenho. E aí, esses números de casos graves, eles aumentam à medida, isso é óbvio, à medida que o número de doentes aumentam. Então, isso aí é óbvio. Quanto mais doentes eu tenho, mais possibilidade de casos graves vão acontecer. E aí, se você olhar, quem é que não está vacinado hoje em dia? Quem não está vacinado é criança. Então, quem vai pegar é criança. Então, a gente passa a ver. Há 15 dias atrás, antes de eu sair de férias, eu estava com 2 pacientes que chegaram na minha enfermaria, que receberam alta da UTI, porque tinham se internado por Covid. Todos 2 passaram 15 dias no tubo, 15 dias entubados. Um bebê de 2 meses e meio e o outro bebê tinha uns 4, 5 meses, eu acho. Eram pequenininhos esses, né? Então, tinham ficado na UTI Covid. O que motivou foi o internamento por Covid. Graças a Deus, estavam na enfermaria para receber alta e tudo mais. Mas veja o cenário que nós estamos traçando agora, uma vez que são os pacientes mais vulneráveis, né? Aqueles que não estão vacinados. E aí, trazendo mais uma vez números, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz para a gente é que hoje nós temos, na faixa etária de 5 a 11 anos, que é essa faixa etária que está deixando mais dúvida, vacina, não vacina, que os pais estão angustiados. Aí veja, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz que Covid está entre as 10 principais causas de morte, certo? Então, eu tenho uma doença que está entre as 10 causas principais de morte nessa faixa etária. Então, isso é um dado muito importante, certo? O outro ponto, letalidade. Hoje, no cenário que nós temos de Covid, de coronavírus ainda, uma alta transmissibilidade e variante Ômicron aí, o que a gente tem é uma letalidade de 4,9%. O que é isso, Tassi? É a chance de morrer. A chance de morrer quando você pega o número de crianças, o número de mortes e divide pelo número de crianças doentes por Covid. Então, quando você faz essa divisão, você atinge essa taxa de letalidade, que hoje é de 4,9%. Isso é muito ou isso é pouco, Tassi? Influenza, gripe, na época da pandemia, era 0,02%. Então, veja como é muito. Tá, influenza, ok. Vamos para as meningites? As meningites, falando de forma geral, entrando viral e bacteriana, a letalidade é 6%.
Quem não tem medo de meningite? Todo mundo. Então, a doença que a gente tem medo é 6%. Estou falando de meningite de forma geral, viral e bacteriana. Se a gente pega só bacteriana, essa letalidade é mais alta. Mas quando eu pego viral e bacteriana, isso dá 6%. Coronavírus é 4,9%. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque os casos são leves e assintomáticos, mas está aumentando demais. E eu tenho um número muito grande de crianças doentes, né, Aninha? E aí? E também um número grande, né, de crianças, por exemplo, aqui em Pernambuco ainda é um número baixo de crianças que não tomaram a vacina ainda. Muito baixo. Né? Muito baixo. 30% foram vacinadas apenas. Muito, muito baixo. Assim, o medo vai tomando de conta e as pessoas vão se agarrando a isso. Isso, exato. É porque como a gente já tem uma boa parte de adultos vacinados, o número de contaminados e de casos graves adultos acabam que diminui um pouco. A gente tem contaminados, né, com um efeito muito mais leve do que a gente via no início da pandemia, que a gente via muito, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos. Atualmente a gente vai ver mais número de casos aumentando, mas de gravidade realmente reduzindo, né? E está acontecendo exatamente a balança inversa com a pediatria, que antes não eram sintomas leves, mas agora está todo mundo realmente melhorado, digamos assim, e aí eles que estão aumentando. Quando a gente proporciona isso, antigamente eram, sei lá, 100 milhões de pessoas infectadas, desses 0,2 era a parte pediátrica, né? A população pediátrica. Hoje em dia, a gente já tem um maior número pediátrico, porque a quantidade de adultos também já está diminuindo. Então, proporcionalmente, esse número realmente é maior. Sim, isso. Exato. E aí, essa questão da... A Aninha lembrou bem, outra coisa que é importante a gente falar, que eu também já ouvi assim, eu ouço muito isso. Tomou a vacina e ficou doente. Não adiantou de nada. Aí eu gostei uma vez que eu li uma analogia que eu achei massa, que era assim, rapaz, você tá com um colete à prova de bala, você leva um tiro, fica uma mancha roxa, aí faz aí, ó, tô com hematoma roxo, tá vendo? Mas meu filho, você não morreu, né? Então tá ótimo, esse hematomazinho aí vai embora, né? Então também funciona dessa forma. Mas é isso a vacina. Ela tá para evitar a gravidade da doença. Sim, não é que você não pegue, né? É que você tenha caso grave, né? Então, assim, não tem porquê. Não tem porquê, é claro, isso é muito claro para a gente na área de saúde, a efetividade dessas vacinas, né? O quanto que elas são seguras, são sim. Eu digo de causa própria, meus 2 filhos estão vacinados e vão para a segunda dose sexta-feira, se Deus quiser, entendeu? E venha, seja ela qual for, é Coronavac, é Pfizer. Não me interessa. Eu quero que a minha taxa de efetividade nos meus filhos vá lá para cima, né? Que a taxa de mortalidade para o meu filho seja zero. Zero. Não me interessa se é 0,1, 0,5, 0,29, 0,60. Para mim tem que ser zero, tá? Então, por isso que vai ter vacina para os meus 2? Vai. Por que os pais estão com tanto medo? Pelo número de fake news que estão por aí. Pelo número de achismo que está por aí. Pelo número de gente que está pegando informações loucas pelo Google por aí e espalhando como se fossem verdades. Então, você tem que ter ciência de que ninguém... Você acha que o mundo inteiro tá louco de liberar vacina para a população toda, infantil, principalmente, para exterminar as criançadas do mundo? Claro que não, minha gente. Claro que não. Claro que não. Os ensaios clínicos foram feitos, a gente tem quantidade de pessoas testadas mais do que suficientes para isso. A gente tem efeitos colaterais notificados, efeitos leves, efeito grave. Ninguém está dizendo que não existe, não. Existe, como toda vacina existe. Tati explicou da difteria, do tétano, da varicela, da rotavírus. Se alguém for ler a rotavírus, nenhuma criança toma rotavírus. Então, existem efeitos colaterais? Sim, claro que existe. Ninguém está negando isso. Existe sim. Mas o efeito positivo da vacina não tem nem como colocar na balança.
Não tem nem colocar. Então, Isso, deixar exato. claro que a vacina não é para você não ter a doença. Não é esse o efeito dele. Você não está com uma capa protetora que vai impedir o vírus de entrar em você. Até porque vai sim, se você não usar máscara, se você realmente está em aglomerações, aí você tem uma grande chance realmente de adquirir o vírus. Mas uma vez dentro do seu organismo, você vacinado, o seu organismo está pronto para combatê-lo. Está pronto para essa proteína S entrar e está todos os anticorpos prontos para não deixar ele evoluir para isso. Então, a gravidade clínica, os estudos trazem para a gente, é a redução de gravidade clínica, é a redução de morte, Isso. é a redução de Isso. efeito colateral grave. É isso que os estudos mostram para a gente. Que eu acho que é mais do que suficiente, né, minha gente? Com certeza. Vamos falar sério. Sem dúvida alguma. Então, papais Isso. e mamães, não deixem de vacinar seus filhos. Não deixem de vacinar seu filho. Todas as sociedades de pediatria, todos os órgãos da pediatria, de infectologia, de vacinação mundial, está todo mundo vivendo em torno disso. Ninguém ia fazer uma coisa de liberação. Ah, vamos liberar, vamos ver o que é que dá. Claro que não. Claro que não. E até uma coisa que eu aconselho, teve alguém aqui que pediu, vocês têm os documentos que norteiam essas orientações? Sim, nós temos. E até uma orientação para vocês. Se vocês quiserem ler algo sobre isso, a gente pode disponibilizar. A gente pode colocar, vamos fazer uma postagem lá no Pediatria Sem Neura com os prints dos principais documentos. Porque vocês pegam os títulos e baixam no Google. E aí uma recomendação interessante é que vocês não vão atrás de artigos soltos. Porque, veja, ler artigo científico não é fácil, entendeu? Não. Ler artigo científico, literalmente não. Você precisa ler um artigo científico sobre uma outra ótica, que é a ótica que o leigo não vai ter, né? E só um estudioso da área, tá? Então, minha recomendação é que vocês vão para esses compêndios que as sociedades fazem. Então, a Sociedade Brasileira de Imunização, as notas técnicas do Ministério da Saúde, que eles trazem isso mais explicadinho, vamos dizer assim. E eles já trazem um compêndio dos artigos. Porque, às vezes, um artigo encontrou uma coisa, outro encontra outra, enfim. Então, assim, a ideia não é essa, não é estar lendo artigo científico solto na internet. Você tem que ver qual é o poder daquela revista, se aquele artigo já foi publicado ou não, pode ser que seja um preview. Então, enfim, são muitos pontos. Então, o mais interessante é vocês se deterem aos documentos oficiais. Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria, nota técnica do Ministério da Saúde. Pronto. Lendo sobre isso, tá show de bola, porque eles já vão fazer esse papel. Isso vale, inclusive, para os colegas médicos. Às vezes a gente está atordoado, cheio de coisa para estudar e para ler, a gente se volta para essas sociedades, porque são sociedades que são legítimas, têm uma credibilidade de anos de estudo, então elas já fazem esse papel de ler os artigos, fazer uma conclusão geral e trazer isso bem mastigadinho para a gente. Então, se vocês estão interessados, vamos fazer isso. A gente pode colocar os documentos para vocês. Perfeito. E assim, às vezes a gente pega muitas informações assim e acaba confundindo ainda mais. Né? A gente tá numa sede tão grande de informação que aí a gente vai buscando. E quando vê, a gente não sabe nem o que foi que a gente leu. Né? Acaba confundindo muito mais a nossa cabeça. Então, perfeito. Sim. Muito maravilhoso que vocês tragam esse material aí, que com certeza pode ajudar bastante. Meninas, ainda temos 2 perguntas aí, muitas que já fizeram, vocês já foram respondendo no decorrer, mas ainda ficaram 2 que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente poder já ir encerrando, senão daqui a pouco... A gente conversa até 10 horas da noite, não falta assunto. Fácil. Né? E aí teve uma mãe que perguntou assim, criança com tosse, ela pode tomar vacina da Covid? Pode tomar vacina da Covid. Desde que essa tosse não seja a Covid, tá? Perfeito, exatamente. Aí vai ter que ver o contexto da criança. É uma criança que ela já é acompanhada porque tem uma tosse alérgica.
E aí muda o clima, muda o tempo, começa um tosse-tosse, que toma uma dose de antialérgico e passa. Ok, não tem problema. Mas é uma tosse que começou de forma aguda, faz 3 dias que a criança está tossindo. Opa, peraí, isso pode ser Covid. Então aguarda. E sim, teve Covid. Quanto tempo eu posso vacinar? 30 dias. Se teve Covid, você vai ter que esperar 30 dias para vacinar, certo? Inclusive, o ideal é que teste, né? Porque a gente só vai saber se é ou se não é testando. Então, fazer o teste para poder definir. E assim, os sintomas, às vezes, a tosse é um clássico, né? Mas eu já tive paciente no consultório que a mãe disse, tá, se ele teve uma febre assim do nada, 10 anos, ele teve uma febre assim do nada, passou o dia com febre. Aí a vacina tá agendada para amanhã. E aí? Eu disse, vamos testar antes para a gente ver? Teste positivo, era Covid. Foi só uma febre e era Covid. Aí reagendou a vacina para 30 dias depois daquele episódio de Covid, né? Do início dos sintomas, certo? Então, só como a Aninha falou, né, Aninha? Cuidado para não ser Covid, né? Isso. Tendo certeza que não é Covid, ok. Ótimo. E tem uma que diz o seguinte: será preciso as crianças tomarem dose de reforço? Essa pergunta foi feita logo. Só se eu tiver bola de cristal. Isso que a gente trouxe aqui é o que tem até hoje. Daqui uma semana pode ter outra história, né? No meio do caminho. Então, a gente começou com uma dose. Nós adultos começamos com uma dose, 2 doses. Não, vai ter a terceira dose. Mas isso depois de 2 anos, né? As crianças começaram a vacinar agora. Aqui no Brasil foi agora em janeiro de 2021. Então, calma aí, calma aí. Que vai precisar ter terceira dose. Eu não tenho a menor ideia. Exato. Tem estudo, aí é aquela coisa. São os estudos que vão começando a surgir. Tem estudo que fala em proteção de 6 meses, tá? Proteção de 6 meses. Mas, é como a Aninha falou, não dá. É uma doença nova, está começando agora a vacinação de crianças. Aqui no Brasil, em janeiro, nos Estados Unidos, desde outubro, né, do ano passado, está vacinando. Então, vamos olhar para a bola de cristal chamada Estados Unidos, como eu gosto de chamar. Vamos ver o que é que eles mandam de lá, o que eles estudam de lá. E, infelizmente, a gente não tem como saber. Talvez seja necessário, talvez. Gripe a gente não toma todo ano, pessoal, né? Gripe a gente não toma, talvez seja o caso de Covid. Eu acho que talvez a gente não pense agora em terceira dose, não. A gente pense na primeira e na segunda. 80% a 90% da população infantil vacinada com essas 2 doses. A terceira, o que vier, tá bom. Isso. Com certeza. Exatamente. É isso. Vamos caminhando um passo de cada vez, né? Exatamente. É muito novo. A gente não tem como fazer esse tipo de, né, previsões, né? Com essa doença tão nova e tão diferente, né? Na verdade, ela é muito diferente. Tassiana já teve 2 vezes, eu não tive nenhuma ainda, né? Então, assim, Tassiana teve, alguém muito próximo não teve, o marido teve, a esposa não teve, o filho teve. Então, assim, ninguém sabe. É a resposta imunológica de cada indivíduo. Então, é mesmo. Verdade. É muito difícil. Meninas, estamos chegando já no fim da nossa live. Que bom. E, Stephanie, só trazer, como é um prazer sempre estar com Pipa. Eu estou uniformizada aqui de Pipa. Mais uma vez, aqui com a camisa do Pipa, né? Arrasou, que é um linda. projeto que realmente nós do Pediatria Sem Neura vestimos a camisa, né, Aninha? Um projeto lindo assim, que a gente ama participar. Exatamente, é um projeto muito lindo, assim, com objetivos assim muito, muito primordiais, né, para a mudança da sociedade e do mundo, na verdade, né? Porque quando a gente financia e investe nessa primeira infância, a gente com certeza está investindo num futuro melhor do mundo inteiro. Então, a gente fica muito, muito agradecida por essa confiança, né? Porque, afinal, trazer informações de um assunto que é tão polêmico, né? Não é fácil, tá? Não vou dizer a vocês que é fácil, porque a gente escuta muita coisa no entorno, mas assim,
o objetivo maior, né? E eu acho que tanto do PIPA quanto o nosso do Pediatria Sem Neura é trazer informação para que você possa concluir, né? Para que você possa decidir. Tomar sua decisão. Mas dentro de informações com fundamento, de referência, né, científica nisso. Não é só o mimimi de tudo que está... É pegar tudo que está aí solto no meio do mundo, dar um tapa em tudo isso e dizer assim, ó, a informação está aqui. Está aqui, olha, lê e tira a tua opinião. E faz tua conclusão, tá? E a partir daí você ter como discutir com as outras pessoas e dizer, não, ó, isso aí para mim não adianta mais, eu já sei o que é certo, tá? E dentro do que é certo, a gente consegue caminhar e espalhar o certo, o que é muito bom. Com certeza. Por isso que nós escolhemos vocês para ser parceiros da gente e para falar de um assunto que é tão polêmico, que vocês têm o dom de trazer de uma forma tão esclarecedora e leve. É incrível, a cada live eu me torno mais fã de vocês. Todo mundo que está acompanhando aqui, eu só estou vendo os comentários, né, de elogios, porque de fato vocês são uma dupla muito maravilhosa. Só quem tem a oportunidade de conhecer, seja virtualmente, pessoalmente, para sentir essa energia maravilhosa que vocês têm. Para a gente é um prazer muito grande ter o Pediatria Sem Neura no PIPA, né? E com certeza ainda vem muito mais lives por aí, né? Com assuntos polêmicos ou não, mas sempre com esse intuito de levar informação a todo mundo. Muito obrigada. Então use e abuse da gente, Stephanie. Vai que a gente... Com certeza. Sempre que possível. Um beijo. Obrigada. Beijo, pessoal. Ai, gente, a live vai ficar salva, viu? Ah, massa. Vamos deixar a live salva para vocês. E não deixem de seguir o perfil do PIPA e o perfil do Pediatria Sem Neura. Que a gente sempre está postando muita coisa boa para vocês acompanharem. Obrigada. Beijo, beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.